Bem-vindos novamente, como vocês estão? Meu nome é Jéssica, estamos para a parte 2 da análise do filme Divertidamente. Então, conforme prometido, hoje eu vou falar sobre o desenvolvimento emocional que a Riley teve durante esse filme. É muito legal da gente perceber que nas cenas iniciais do filme, as bolinhas que chegam com as memórias da Riley, elas são compactas de uma cor só. Então, grande parte das memórias dela são amarelinhas, que são a cor da alegria. Algumas poucas são vermelhas, algumas poucas são verdes, algumas poucas são roxas, que são as cores das outras emoções. Mas é interessante que elas são de uma cor só. E eles começam a descobrir que essas cores conseguem mudar a partir do momento que a tristeza toca numa bolinha que é uma memória alegre, uma memória feliz da Riley, e aquela memória fica triste. E eles ficam desesperados porque a tristeza teoricamente estragou uma memória da Riley. E eles não sabem mais como desfazer isso. E é desse conflito que acaba que a tristeza e a alegria são jogadas pra fora da torre de controle. E o que isso tem de tão interessante? A Riley, ali naquelas memórias todas, ela é uma criança. E quando a gente tá nesse início da vida, é muito comum que as nossas emoções sejam muito mais simplificadas e que a gente tenha muito mais dificuldade em conseguir diferenciar o que a gente tá sentindo, nomear o que a gente tá sentindo e conseguir sentir coisas misturadas, digamos assim. Então é muito comum que a criança tenha rompantes de raiva, que é o que acontece ali em um momento que a raiva assume o painel de controle, que começa a mexer nas alavanquinhas ali, ou que a criança tenha rompantes de alguma emoção específica, porque a gente ainda não tem a maturidade emocional necessária para conseguir lidar com todas as situações que a gente tem que lidar. Então as emoçõezinhas, as memórias que existem ali são basicamente de uma cor só. No finalzinho do filme, a torre de controle ganha um painel enorme com novos botões. Cada uma das emoçõezinhas ganha um local específico pra ficar naquela torre de controle ali. E cada uma daquelas regiões pode ser comandada junta. Então é legal de perceber que no final do filme as bolinhas não saem mais com uma cor única. Elas começam a vir misturadas. Então tem uma bolinha que chega no final que ela é amarela com vermelho com azul. Aí tem uma outra que ela é vermelha com amarelo com verde. E a Riley começa, a partir dali, a conseguir misturar emoções nas mesmas situações, que é algo que a gente consegue experienciar nas nossas vidas diariamente. A gente não percebe mais isso porque já começa a ser algo mais intuitivo, a gente não precisa ficar necessariamente racionalizando sobre todas as emoções que nós estamos sentindo, mas sim, nós sentimos mais de uma emoção ao mesmo tempo. E isso é comum, é saudável e é necessário que isso exista, tá? Então isso é uma outra jogada muito interessante que o filme conseguiu trazer. A maturidade emocional que ela traz durante o filme. Quando a alegria tava ali no início, tentando só ela controlar tudo, para que ninguém mais chegasse ali na torre de controle, para tentar jogar a tristeza para fora o tempo inteiro, até o momento em que ela entende que cada uma daquelas emoções tem uma necessidade, tem um momento, tem uma adequação, e todas elas precisam auxiliar para que a Riley exista de uma forma saudável, e elas ganham ali um painel de controle grande para que todos eles possam trabalhar juntos, é uma sacada muito bacana do filme para nos mostrar que sim, existe ali um processo de aprendizado, né? Que a alegria também aprendeu que ela não pode sozinha controlar a vida da Riley, que ela não é necessariamente a única pessoa que pode fazer com que tudo aconteça ali. E agora eu vou falar sobre a personagem mais fofa que existe nesse filme, que é a Tristeza. Esse filme tem uma particularidade muito interessante, que é, não existe um vilão. Não sei se vocês já tinham parado pra perceber isso, mas não existe alguém que a Riley tem que combater, não existe alguém que quer o mal dela, não existe aquela figura que a gente precisa derrotar ao longo do filme. Só existe uma menina lidando com uma situação muito doida. E é basicamente essa a história do filme. E existem personagens aprendendo
que eles não conseguem resolver tudo sozinhos. E isso também é uma coisa maravilhosa que esse filme traz. Porque a tristeza e a alegria, elas vivem numa situação meio que antagônica ali. A alegria tenta monopolizar tudo para que ela consiga fazer com que a Riley seja uma pessoa extremamente feliz. Até o momento em que ela percebe que quem consegue resolver a situação que eles estão é a tristeza. E que sim, a tristeza tem o seu momento, que a tristeza tem a sua importância, e que a tristeza é quem tem a capacidade de entender o que é necessário naquele momento, e que ela precisa também ser sentida. E esse estalo de que a tristeza precisa ser sentida, tem o seu momento, tem o seu espaço, é algo que é extremamente importante que a gente perceba. Principalmente pro momento em que a gente vive hoje, numa sociedade extremamente medicalizada, que precisa que as pessoas estejam sempre felizes, que necessita que até o seu processo de luto seja o mais rápido possível, e que se você tome antidepressivos para passar por ele, e que você tem que estar feliz, bem, saudável o tempo todo, a todo momento. Vir um filme e te dizer a tristeza é necessária, ela é importante, é ela que pode resolver esse momento de conflito, é algo maravilhoso. É lindo. Aquela cena em que o Bing Bong, que é o ursinho da Riley, que era o ursinho, o amigo imaginário dela, tá sentado, chorando, quando o carrinho dele caiu no Vale do Esquecimento. E a tristeza senta do lado dele e fala: eu sei o que você tá sentindo. É um momento muito difícil pra você. E ele chora do lado dela. E ele sente aquela tristeza. É o momento em que a alegria entende que ela não é capaz de resolver tudo. E que aquele espaço ali não era o espaço dela. E é exatamente por esse clique que ela teve naquele momento que ela consegue entregar a torre de controle para a tristeza quando elas voltam pro centro de controle ali. E é exatamente a tristeza a única pessoa que consegue tirar a ideia de fugir de casa da Riley. Porque é a tristeza quem consegue entender o que ela tá sentindo naquele momento. E isso é a coisa mais maravilhosa daquele filme. Falar pra você que você tem uma tristeza dentro de você e que você tem que sentir ela no momento em que ela aparecer. E sentir tristeza, passar por ela, é humano e é necessário. É a tristeza que faz com que a Riley perceba que a ideia de fugir de casa é errada, que ela tem que voltar pra casa, falar pros pais dela o que ela tá sentindo, e que os pais dela falam pra ela: nós também estamos tristes aqui. Também a gente deixou a nossa casa, a gente perdeu muita coisa lá, faz parte, a gente vai passar por isso juntos. Então, esse momento em que a tristeza, em que a alegria descobre qual é o papel da tristeza, é uma das coisas absolutamente mais fofas desse filme. Eu acho, assim, de uma leveza e fofura que eu não consigo nem lidar, de tão bonitinho que é. Então, assim, juntamente com essa ideia do painel que cresce, né? De cada um receber o seu espaço ali. A Riley tá crescendo, então ela tá ali passando pela adolescência, pela puberdade. Ela aprendeu a lidar com novas emoções, ela conseguiu conversar com os pais dela sobre essas novas emoções. E a alegria entendeu finalmente qual é a função da tristeza. E ela entendeu que ela não é a pessoa que consegue resolver tudo. E mais uma última questão sobre essa alegria e tristeza. A gente vive também num momento meio... todo mundo tem que estar feliz o tempo todo e você tem que ser grato por tudo o tempo todo. E essa alegria 100% o tempo todo é algo muito doentio também. Então, tomem cuidado com pessoas que exigem que vocês estejam sempre felizes e sempre bem o tempo todo. Isso não é saudável, isso não faz bem. Se afastem de pessoas que querem que vocês estejam felizes, bem, saudáveis e não. Você é um ser humano, você vai ter momentos que você vai estar triste, tudo bem. Sinta o que você tá sentindo. Seu corpo conversa com você, suas emoções falam com você. E sinta o que as suas emoções estão te dizendo. Sinta o que você tá sentindo. Essa é uma frase que é meio óbvia, mas que quando você entende o que ela quer dizer, a sua vida melhora muito. E seu processo terapêutico melhora muito. Sinta o que você está sentindo, tá bom? Então eu queria deixar isso muito claro,
que esse filme é maravilhoso. Se você faz tempo que não viu, assista de novo e preste atenção nesses detalhezinhos, porque é fenomenal, é uma aula de psicologia aquele filme em todos os aspectos. Eu vou voltar agora na última parte pra falar especificamente do porquê eu escolhi esse filme pra falar sobre a campanha do Setembro Amarelo, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida até agora, comente aqui embaixo. Manda esse vídeo para as outras pessoas que você acha que talvez vão gostar dessa análise. E segue a gente também lá no Instagram, @significandodireito, para mais conteúdos desse jeito, tá bom? Muito obrigada, até amanhã. Tchau!